Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Tércio. Glória a Deus. Muito bem, meus amados, que Deus nos abençoe e nos ajude. Nós vamos à sequência com a palavra de Deus. E hoje eu quero trazer uma palavra voltada para a defesa da nossa família. Hoje eu quero falar sobre os ataques ideológicos às famílias e a consequente depravação da sociedade. Meus queridos, nós temos visto que a cada dia aumenta mais e mais os ataques aos princípios que estabelecem a família tradicional, a família cristã, a família de Deus. Cada dia cresce mais e mais os ataques na tentativa de destruir a família. Mas essa tentativa de destruir essa estrutura familiar não é meramente para destruir a família. É porque, para que tudo aconteça, para que as coisas aconteçam segundo as previsões bíblicas, Deus haverá de implantar o governo do seu Filho Jesus aqui na terra, o milênio. Mas antes disso virá o governo do anticristo. E para que seja implantado o governo do anticristo, então uma das coisas que impedem essa implantação é a estrutura familiar, os valores que se adquirem na estrutura familiar, onde as pessoas lutam contra esses valores de dispersão de uma sociedade depravada, de uma sociedade sem Deus, de uma sociedade promíscua, de uma sociedade libertina. Então, quem faz parte de uma família estruturada luta contra esses valores. Então, para que seja implantado o governo do anticristo, é necessário destruir os valores de família. E a gente sabe que, infelizmente, muitas famílias serão destruídas. Muitas famílias, eu estou dizendo isso porque a Bíblia diz, né? Porque larga é a porta e larga é o caminho que leva à perdição, muitos são os que entrarão por ela. Então, meus amados, vejam bem, diante disso nós precisamos conhecer um pouco mais sobre esses ataques que acontecem no dia a dia, para que nós possamos resguardar a nossa família e que a nossa família seja uma daquelas que vai entrar pelo caminho estreito, o caminho que leva à vida eterna, o caminho que foge dessa depravação social, o caminho que quer viver segundo a vontade de Deus. Então nós vamos ler aqui um texto bíblico, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5, diz assim: saibam, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverão homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes tais, afasta-te. Veja bem, acabamos de ler aqui agora um texto bíblico que mostra uma série de qualidades negativas que os homens dos últimos tempos, eles serão portadores. Então, meus queridos, imagina você viver numa sociedade onde os seres humanos, onde os homens são portadores dessas
qualidades negativas. Onde os homens vivem dessa maneira, os homens, como diz aqui, avarentos, querem tudo para si, homens presunçosos, soberbos, exaltados, homens blasfemos que não têm temor a Deus, vivem de qualquer jeito, fazem o que querem, homens desobedientes a pais e a mães. Veja que sociedade terrível! E será que nós estamos vendo isso hoje? Homens ingratos, profanos, homens irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes. Aí diz aqui, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. E é verdade, tudo isso aí nós estamos vendo. Irmão, olha, viver numa sociedade como essa é você, sem querer, ser influenciado por essas qualidades negativas. Então, meus irmãos, diante da condição dos seres humanos decaídos dos tempos atuais, dos tempos difíceis em que estamos vivendo, Deus, ele se coloca à sua disposição para ajudar a sua família. Já pensou? Deus se coloca à sua disposição. O Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, ele está batendo na porta de todos os corações. Eu tenho certeza que tem milhares de pessoas que estão me ouvindo agora, que sabem que suas famílias necessitam de um socorro. E Jesus está dizendo assim, olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E Jesus quer fazer morada na tua casa. E ele promete, e ali eu farei morada. Então, meus amados, o que é que nós vamos escolher na nossa vida? Ser vítima da corrupção, da extrema corrupção de uma sociedade corrompida? Ou vamos escolher Jesus? O que é que você vai escolher? Então, meus amados, olha só o que a Bíblia diz. Na preparação para a implantação do governo do anticristo, Apocalipse capítulo 13, versículo 7, mostra a sociedade sob ataque dessas ideologias, sob ataque de Satanás. Apocalipse capítulo 13, versículo 7 diz assim: foi-lhe permitido a quem? A besta, ao anticristo, fazer guerra aos santos. E diz ainda, e até vencê-los. E deu-se-lhe o poder sobre toda a tribo e língua e nação. Deus vai permitir o governo do anticristo aqui na terra. E ele vai permitir que ele vença até muitos crentes. Crentes frágeis, crentes que não têm segurança. Crentes que vivem uma vida dividida. Está aqui, leia Apocalipse capítulo 13, versículo 7. Satanás está solto, autorizado por Deus, para implantar o governo dele. E ele quer destruir. Ele quer destruir o que ele encontra pela frente, em especial a família, o casamento, as relações pais e filhos. O que é que você vê hoje? São ideologias que tentam desconstruir a família tradicional cristã, criando até casamento de mãe com filho, de pai com filha, irmão com irmã. Para quê? Para desconstruir a família tradicional e criar novos modelos de famílias. São ideologias promovidas pelo espírito do anticristo que estão assolando a nossa sociedade.
Então vamos inicialmente entender por que é que Satanás faz isso. Vamos entender por que é que Satanás faz isso. Sabe por quê? É por causa da depravação da natureza humana. Irmãos, olha, nós somos seres humanos com a natureza depravada. Meu Deus do céu, pastor, o que é que o senhor está dizendo? Nós, eu e você que está me ouvindo aí, nós somos seres humanos com a natureza depravada. O homem sem Deus, ele é um miserável. O homem sem Deus, ele é um depravado. Um homem sem Deus, ele é um louco. Um homem sem Deus, ele é um destruidor. Um homem sem Deus, ele é um prostituto. O homem sem Deus, ele é um adúltero. O homem sem Deus, ele não presta. Se nós temos alguma coisa boa, é apenas Deus em nós que transforma a nossa natureza. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, vejam bem, vamos entender inicialmente a depravação da natureza humana. A Bíblia nos ensina, meus amados, que todos os seres humanos estão separados de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um homem puro, um só, um sequer na face da terra, é a Bíblia que diz. A consequência do homem pecador, irmãos, é um coração perverso, um coração sem a glória de Deus. Olha o que diz a Bíblia sobre o coração do homem, Jeremias capítulo 17, versículo 9 e 10. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Aí Deus diz assim: eu, Senhor, esquadrinho o coração e prova as entranhas. Sabe o que é isso? Prova as entranhas. Deus vai lá no teu íntimo, nos teus desejos mais íntimos. Quando ele diz e prova as entranhas, ele vai lá nos teus desejos mais íntimos, nas projeções das tuas fantasias humanas. Ele conhece tudo o que se passa no teu coração. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 14, que os olhos de Deus são como chama de fogo. Isso caracteriza a onisciência de Deus, a sua capacidade de penetrar no seu coração e ver os seus mais íntimos desejos, suas mais íntimas fantasias, ver a sua miserabilidade, coisas que você nem mesmo conhece, que Deus sabe que você é capaz de fazer, por causa do pecado que habita em você. Minha querida, meu querido, eu estou te alertando para a gravidade da tua depravação, para você saber o quanto você precisa de Deus. Não é só você não, eu também. Eu também sou assim. Não sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia que diz. E nós sabemos que é assim. Então veja bem, os olhos de Deus, eu disse aqui que eles são como chama de fogo. E ele vê o mais íntimo do nosso ser, a ponto de Deus dizer assim, olha como é que Deus nos vê como seres humanos quando nós não temos a Cristo. Quando nós não temos a Cristo, vê como é que Deus nos vê. Isaías capítulo 1, versículo 5 diz assim, olha: por que serias ainda castigados se mais vos rebelarias? Deus está dizendo assim, ele estava castigando o povo, mas o povo se rebelava do mesmo jeito. Ele castigando o povo por causa do pecado, mas o povo continuava se rebelando. Aí ele diz, toda a cabeça está enferma e todo o coração está fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Vê que coisa nojenta. Nojenta porque é a maneira que Deus vê o homem sem Cristo.
no pecado. O homem, diante de Deus, quando ele vive no pecado, ele é isso aqui. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres, não espremidas nem amolecidas com óleo. É assim que Deus vê o homem sem Deus, que vive no pecado. Então veja só, por que é que a cada dia as famílias enfraquecem? Satanás se aproveita dessa depravação da natureza humana para cada vez mais ir destruindo as famílias. Ele sabe que o homem gosta do pecado. Satanás sabe que você gosta do pecado, que você sente prazer no pecado. E Deus sabe que você precisa dele. Deus sabe que você precisa de Deus para ter força, para encontrar graça para vencer o pecado, para ser diferente, para brilhar neste mundo. Porque o pecado não é uma coisa boa. O pecado é enganoso. O pecado tem apenas aparência de ser bom. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem bons, mas que no final são caminhos de morte. O pecado ele tem aparência de satisfação, de prazer, de alegria, mas no final é destruição, morte, sofrimento. Você já viu um ratinho, como ele vai para o queijo na ratoeira? Não é? Ele vê o queijo, ele só pensa no prazer de comer aquele pedacinho de queijo. Mas quando ele começa a comer aquele pedacinho de queijo, aí vem aquela outra parte da ratoeira que mata ele e cai por cima dele numa pancada, perfurando ele, matando ele, acabando destruindo a vida dele. Assim é o homem em relação ao pecado. Não seja débil, não seja ignorante. Você precisa de Deus. Veja o estado de depravação do homem que eu estou mostrando aqui. É por isso que ele entra na tua família, para criar essas contendas, para criar essas separações, para fazer você sofrer, porque ele encontra você fraqueza em você, encontra fraqueza no seu irmão, encontra fraqueza na sua mãe, encontra fraqueza no seu pai, encontra fraqueza no seu marido, encontra fraqueza na sua esposa. Ele encontra fraqueza. Satanás sabe, o estado do homem é esse. O homem precisa de Deus. Então veja bem, a consequência disso é uma sociedade corrompida. Se os homens são fracos, vivem sem Deus, a consequência disso é uma sociedade corrompida. Então veja só, como é que essa depravação acontece na sociedade. Olha lá, aí eu vou ler na Bíblia agora. Veja como é que essa depravação vai acontecendo na sociedade. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, diz assim, olha: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade de Deus em mentira. Porquanto o que é de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porquanto Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder, como sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Olha só o que está dizendo aqui. Os homens, eles veem a criação declara a existência de Deus, mas eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. Eu me lembro quando eu era menino, eu olhava para o céu, irmãos. Quantas vezes eu parei à noite, ficava olhando para o céu. Ficava olhando para o céu, às vezes deitava no chão e ficava olhando para o céu. E meditando assim, eu dizia: que Deus tremendo, que Deus grande. E eu não era evangélico ainda. Minha família não era evangélica. Porque os céus manifestam a glória de Deus. Irmãos, quem foi que fez o sol, a lua, as estrelas? Qual é a ciência que explica isso? A teoria do Big Bang? O evolucionismo? Tantas teorias que tem por aí,
que no final das contas, eles mesmos não sabem explicar. Então, meus amados, vejam bem, aí a Bíblia diz que os homens, tendo conhecido a Deus, olha aqui, versículo 21, porquanto tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Ou seja, eles veem as coisas que foram criadas, mas não estão nem aí para Deus. Aí começam agora a mudar a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança das coisas que são imagem do homem. Ao invés de honrarem a Deus, honram mais os homens. Aí no versículo 24 aqui da carta aos Romanos, capítulo 1, diz assim, olha, por isso Deus também os entregou às concupiscências dos seus corações, a imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Pois esses mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Ou seja, os homens veem a vontade, veem que Deus é real, a criação de Deus, não honra a Deus, mas honra mais a eles mesmos do que ao Criador. Não é isso que a gente vê hoje? Não é assim? Ah, não. Procura viver o prazer, aproveita a vida. A vida tem que ser aproveitada mesmo. Olha, o prazer é que é importante. Aí começa a vir agora as perversões sexuais, começa a vir agora as bebedices, as glutonarias, e o prazer todo desregrado, o desrespeito ao casamento, o adultério, a prostituição. O importante é o prazer, não interessa o homossexualismo, e sai por aí! Honram mais a criatura do que ao Criador. Aí diz aqui, por isso Deus os abandonou as paixões infames. Olha lá agora. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade uns para com os outros. Homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que vinha do seu erro. Aí começa agora os homens se inflamando. Homem desejando homem, mulher desejando mulher. Por quê? Deus não existe. Ideologia do gênero. Isso vai atacando a tua família. Isso, você que é cristão, você que é um servo de Deus, você começa a ver essas coisas, começa a achar natural, começa a achar normal, começa a se acostumar com dois homens andando de mãos dadas pelo meio da rua. Não é nada demais. Duas mulheres se beijando na boca no meio da rua. Não é nada demais. Este é o ponto de vista bíblico. A Bíblia não fez homem para casar com homem, nem mulher para casar com mulher. Este é o ponto de vista bíblico. Então, meus amados, aí a Bíblia diz, e como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Aí a sociedade fica do jeito que está. Influencia negativamente a sua família. Influencia negativamente toda essa depravação social que está aí. Por mais que a sua família seja cristã, ela está sendo influenciada, bombardeada. Sim, pastor, e agora o que é que eu posso fazer? A única esperança é você lutar para viver em Cristo. Uma nova vida debaixo da graça. Uma nova vida debaixo da graça. Onde você vai deixar de sentir prazer por essas coisas do mundo e passar a sentir prazer pelas coisas de Deus, as coisas que são lícitas diante de Deus. Olha, uma família, ela pode ser muito abençoada e ser feliz com as coisas de Deus, não precisa desse mundo. Uma família pode realizar uma viagem dentro da vontade de Deus, pode ir para uma praia, tomar um banho, um mergulho, contanto que seja dentro de um padrão que agrade a Deus. Porque, meus amados, o que é que a gente vê? Tudo que se faz de lazer, Satanás corrompe. Satanás corrompe. Eu pergunto, para tomar banho de praia, é necessário colocar um fio dental? Uma mulher colocar um fio dental, o homem colocar uma sunga,
onde ele praticamente está se exibindo, mostrando as suas intimidades. É necessário isso para tomar banho de praia? Então veja, meus amados, porque o mundo, ele não quer apenas o lazer, não. Ele quer o lazer, mas de uma forma corrompida. Tudo procura no final ter uma perversão que contrarie os valores de Deus, que contrarie a vontade de Deus. E a nossa maneira, irmãos, de viver uma nova vida em Cristo vai levar você a viver esse mundo, mas de forma lícita, de forma agradável a Deus. Você vai ver que você vai ser aliviado de muitas pressões desse mundo. Porque é que esse mundo hoje vive com ansiedade. Esse mundo hoje vive uma das maiores crises da história da humanidade, onde a maior parte das pessoas vivem com constante ansiedade, não consegue dormir se não for à base de comprimidos. Por quê? Porque não se satisfazem com as coisas desse mundo. Não se satisfazem com as coisas que eles procuram encontrar a paz e a felicidade. E não encontram. E por não encontrarem, começa a haver uma disfunção emocional em cada pessoa. E vive uma vida artificial. Uma vida de mentirinha, uma vida de fotografia nas redes sociais, sempre rindo e alegre, mas por dentro são traumatizados, complexados, revoltados. Uma vida que não conhece o verdadeiro amor, marido e mulher não conhecem o verdadeiro amor, são famílias destruídas por causa das influências de uma sociedade corrompida. A única e viva esperança é viver em Cristo, uma nova vida debaixo da graça. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus, Ele prova o seu amor para conosco, quando botou Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia! Ele quer te dar uma vida verdadeira, uma vida que tem sentido. Uma vida que você vai encontrar a paz verdadeira, vai encontrar a harmonia, você vai se encontrar em Cristo Jesus. Você vai dizer: meu Deus, quanto tempo eu perdi vivendo nesse mundo corrompido. Aleluia. Colossenses capítulo 3, versículo 10 diz: e vos vestiste do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Agora, meus amados, como novas criaturas, nós temos a nossa responsabilidade cristã individual na sociedade. Por que eu estou falando isso aqui para você? Porque eu sei, meu irmão, eu sei que a vida sem Deus não dá. Graças a Deus, eu já tenho uma idade considerável. Já vivei muito nesse mundo, graças a Deus. E posso dizer assim, olha, vivi os dois lados do mundo. Porque quando eu aceitei Jesus, eu tinha pouco mais de 30 anos. 33 anos eu tinha. Até os 33 anos eu vivi uma vida nesse mundo que eu pensava que era boba. Mas quantas vezes, meus queridos, quantas vezes eu corri para o hospital com o coração palpitando, nervoso, as mãos suando, ansioso, e chegava lá, o médico dizia assim: olha, você não tem nada. Sabe o que era? Disfunção emocional, distúrbio emocional. Eu queria encontrar o prazer onde não tinha prazer. Eu queria encontrar a felicidade onde não havia felicidade. A minha família não era uma família equilibrada, era apenas montada. Havia eu, havia minha esposa, a irmã Sandra, havia os nossos filhos. Só estavam juntos, mas nós não sabíamos o que era ser feliz. Não sabíamos o que era a realidade de uma vida, o que era o amor. Eu não conhecia o amor.
antes de ser crente. Eu conhecia a paixão. Eu conhecia a vontade de beijar, de abraçar, de agarrar. Eu não sabia o que era respeitar. Eu não sabia o que era ser amigo de uma esposa. Eu não sabia o que era educar meus filhos com valores cristãos. Eu pensei em me separar. Eu até quase me separei. Mas Cristo me salvou na última hora. Hoje, eu e minha casa servimos ao Senhor. Hoje eu tenho uma família estruturada. Hoje eu tenho uma família que tem uma base sólida, edificada sobre a rocha. Aleluia! Aleluia! Então, meus amados, agora, como sal da terra e luz do mundo, nós temos valores cristãos. Eu reconheço o papel fundamental da família, por isso que eu estou aqui lhe dizendo, cuidado com as influências da sociedade na tua família. Cuidado com o que a sociedade está querendo fazer com a tua família. Proteja a sua família. Ore nas horas das refeições com sua família, nas horas que você for comer com sua família. Orem juntos. Procure ter momentos de oração dentro da sua casa, leitura da Bíblia. Coloque a Rádio Novas de Paz com volume mais alto um pouco, claro, sem incomodar as pessoas, mas de modo que as pessoas fiquem ouvindo a palavra de Deus dentro da sua casa. Deixe Deus governar a sua casa, você vai ver que vocês vão rir mais, vão brincar mais, vão ser mais felizes com brincadeiras sadias. Vocês vão sentir mais amor um pelos outros dentro de casa. Vocês vão gostar mais de andar juntos, de passear juntos. Mas sempre Deus na frente de tudo. Não é pecado você passear. Não é pecado você praticar um esporte. Mas coloque Deus na frente. Coloque Deus na frente. Tenha seus momentos de oração com sua família. Pratique esporte também com sua família. Não tem problema nenhum. Mas o importante é colocar Deus em tudo. Você vai viver de uma maneira diferente. Você vai ver o que era viver no Egito e agora viver na terra de Canaã. Comendo do bom dessa terra, do melhor dessa terra. Então, meus amados, hoje nós temos valores que Deus constituiu. Nossa família e nos Deus valores que nós trabalhamos, edificamos a nossa família em cima desses valores e o nome dele está sendo glorificado. É diferente de uma família sem Deus. Então, meus amados, veja bem, a Bíblia diz, Salmo 128, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Vê que promessa tremenda para as famílias. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda de tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. E verás os bens de Jerusalém todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Coisa boa é a família, irmãos. Que coisa tremenda. Que promessa tremenda. O homem que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor, diz aqui, ele comerá do trabalho das suas mãos. Veja só, não vai faltar nada para você, porque você teme ao Senhor. Ele vai te dar o sustento da tua família, ele vai te dar o teu sustento. Está dizendo aqui, feliz serás e tudo te irá bem. Vê a promessa de Deus para quem zela pela sua família. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa. Imagina um pé de uva dando fruto o tempo todo do lado da tua casa, não é? Teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Que coisa maravilhosa, não é? Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Deus te abençoará desde Sião e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. É uma promessa de Deus. Então, meu querido, veja bem, por outro lado,
a gente vê, além de um lado, as promessas de Deus para a sua família. De outro lado, a gente vê os ataques das ideologias. Colossenses capítulo 2, versículo 8 diz assim, ó, tenha cuidado que ninguém vos faça por presa sua, por meio de vãs filosofias e sutilezas. Sabe o que é isso? São essas ideologias que estão aí, enganando as pessoas. Filosofias e vãs sutilezas segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Ideologia criada pelos homens. Aleluia. Então, meu amado, entre pela porta estreita. Entre pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entrarão por ela. Mas você, o seu caminho, é a porta estreita, a porta de Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que você possa compreender que hoje está sendo posto diante de você dois caminhos. Ou você luta, ou você faz sua parte pela sua família, ou o mundo vai destruir a tua família. Você tem que fazer sua parte. Eu estou fazendo minha parte, lutando pela minha família. E eu estou aqui te alertando para você entender que você precisa defender a sua família. Que Deus te abençoe e te ajude. Que Deus estenda suas poderosas mãos sobre tua vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Técio.